Olá, estamos aqui para mais um vídeo semanal da Shang e dessa vez um vídeo sobre as travessias. Hoje eu quero falar sobre uma coisinha um pouquinho técnica, né, mas que eu vou trazer para o nosso lado do autoconhecimento, para o nosso lado, né, enfim, individual, que é a questão do nível de dificuldade, né, da classificação técnica das trilhas, porque esse é um grande desafio, principalmente nas trilhas aqui no Brasil. Porque as trilhas de montanha, né, aqui no Brasil, você nunca vai encontrar uma coisa única. Então, na trilha você vai encontrar subida, descida, tem de repente montanha, tem escalaminhada, tem rocha. Então, não tem como você classificar uma trilha como uma caminhada, porque não é uma caminhada só, e nem como uma escalada, porque também não é uma escalada. Então, existe um meio termo aí que a gente precisa entender e até, de repente, investigar um pouco essa trilha antes de tomar a tua decisão, depende de fazer essa trilha ou não, ou então entender qual que é o nível de dificuldade dessa trilha pra você. Porque também tem a questão individual, né? Cada um de nós tem uma dificuldade. De repente, pra você, o difícil é fazer descida, porque eu tenho dor no joelho, descida. Eu odeio descida, eu prefiro subida. Pra você, de repente, pode ser que a dificuldade é subida, porque, sei lá, é difícil pra mim. Ou então que seja escalaminhada, que é muito difícil. Eu tenho medo de altura. Então, de repente, fazer uma montanha em que eu vá ficar lá no topo vai ser um grande desafio pra mim. É um grande nível de dificuldade. Não significa que você não pode fazer, né? Porque o grande lance é esse. Tipo, a gente faz caminhada, a gente faz montanha, a gente faz trilha, e esse é o nosso produto, porque a gente tá o tempo inteiro também desafiando as nossas questões emocionais, as nossas questões psicológicas, porque tem uma questão de limite ali que a gente sempre expande, né? Então, tem um limite que é expandido cada vez que a gente volta de uma experiência dessa. Só que, de repente, você vai ter que, primeiro, antes de qualquer coisa, meter as caras e se jogar, né? E experimentar. Porque não tem como você saber qual que é a tua dificuldade maior se você nunca passou por uma experiência como essa. E claro, indo no teu limite, fazer sempre, né, com muita responsabilidade, porque tem uma questão de confiança. A confiança é a coisa mais importante, né, no meio de tudo isso. Na semana passada, né, eu tava lá em Ubatuba e eu fiz a trilha das 7 praias pra fazer o reconhecimento pro ano que vem a gente fazer essa trilha, né, em grupo. Então vocês podem, se vocês quiserem, vocês vão poder fazer essa trilha com a gente em 2022. E aí eu fui, e eu nunca tinha feito a trilha, eu não contratei guia, porque sempre quando a trilha é uma trilha que não precisa de guia, eu prefiro ir sem guia, porque eu gosto dessa experiência de me arriscar, de, sabe, me jogar, de tentar. E é claro que tinha chovido, tinha caído várias árvores, porque é isso também. A trilha, ela muda o tempo inteiro. A gente tá no meio da natureza. Passa um vento, tipo, ou então, sei lá, o matinho ali cresceu mais e já fez uma outra trilha do outro lado. Já era. Você já se perdeu ali no meio tempo. Por isso que é importante você ter o teu mapinha offline ali e tudo mais. Mas eu tava ali gravando a minha trilha no Wikiloc que eu tenho e tal. E aí eu me perdi. Eu me perdi porque tava as árvores, então eu fui desviando, né? Porque tinha árvore, um monte de árvore caída ali. Então eu falei, então não é por aqui o caminho. Fui, aí tive que escalar, tava tudo barreado. Caí, subi, assim. Eu fui escalando, tipo, no barro, praticamente, né? Beleza, cheguei na praia e pronto. E agora? Eu achei que tivesse que voltar. Mas na verdade eu tinha que ir para um outro lado. Foi esse meu erro, o meu único erro, porque eu consegui chegar lá. E aí eu voltei. Eu falei, putz, e agora? Aí depois eu encontrei lá um casal que tava com uma guia, a guia tava perdida também. E aí a gente meio que caminhou junto um trecho, a gente se encontrou, tá? Eu ajudei eles me ajudaram e deu tudo certo. Mas a grande questão é, se a gente não tá disposto a passar perrengue, claro, existem níveis e níveis de perrengue, tá, gente? Tô falando aqui de um perrengue que foi um perrengue leve, mas é um perrengue ainda assim. Se você não tiver disposto a se perder, se você não tiver disposto a enfrentar seus desafios, a enfrentar seus medos, se isso não tiver ali com você, é melhor você não fazer uma trilha nesse momento. É melhor você talvez esperar um momento de amadurecimento emocional, de amadurecimento, né, na vida de uma certa forma, para que você consiga se arriscar sem que isso, tipo, te deixe traumatizado, né? Porque dor você vai sentir, incômodo você vai ter. Enfim, você tá enfrentando medos ali. Então aquele negócio, eu me deparo com uma escalaminhada. Eu nunca fiz escalaminhada na vida. E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso tentar, eu preciso ir, eu preciso me arriscar. Eu preciso confiar em quem tá ali à minha volta pra me dar o suporte. E confiar em mim, principalmente, de que eu vou conseguir fazer isso no meu tempo, da minha forma.
E aí você vai aos pouquinhos. Se você não for capaz de lidar com o teu medo ali, que você tá fazendo escalaminhada. Imagina, você tem medo de altura também, tá fazendo escalaminhada pra chegar no topo de uma montanha. Né? Situação assim, horripilante, né? Pra quem tem medo de altura. Mas você se predispôs a fazer isso. Porque você quer passar por isso. Porque você quer expandir seus limites, né? Com respeito. Mas você quer fazer isso. Então você vai. Enquanto você tá escalaminhando ali, né? Tô fazendo um gesto, né? Porque é mais ou menos assim que a gente fica. A gente fica que nem doido ali. E você tá ali fazendo a escalaminhada e você tá lidando com o teu medo ali ao tempo inteiro, né? Ele tá ali. Você tá enfrentando. Você tá olhando pra ele. Não tem como fugir. Não tem como você falar assim, não vou olhar para esse medo. Não tem como. Então, assim, esse é o grande lance, né? O grande lance sempre é o como que você enxerga essas dificuldades internas, esses medos, essas angústias, esses desafios. E como é que você confia em você. E quando você passa por isso, se você já passou por isso, e eu já escutei isso tantas vezes, tipo, eu lembro da nossa última caminhada longa, que foi o caminho da prece que a gente fez, e tinham, enfim, algumas pessoas que já tinham feito outras caminhadas longas, mas que elas não conseguiram terminar. Porque o grupo não foi legal, porque, enfim, aconteceram diversas coisas que não rolou. E ali elas conseguiram. E eu lembro até hoje da frase, tipo, dela chegou pra mim, né, uma das mulheres que foi com a gente, virou e falou assim, eu tô muito feliz porque eu voltei a acreditar em mim, né? Então tem um lance, até me arrepia, porque tem um lance que quando a gente passa por esse desafio, quando você passa ali pela escalaminhada, que é um monstro, que você nunca tinha enfrentado antes, então o nível de dificuldade pra você era alto ali, era extremo, né? E você tá ali enfrentando, se apoiando nos recursos que você tem, naquilo que é possível, mas é você que tá enfrentando. Por mais que você tenha ali guias, monitores, né? Enfim, bastão de caminhada que vai te dar suporte, tem a corda, pode ter tudo isso, são recursos. Mas quem tá fazendo o movimento, quem faz o processo acontecer, quem supera o limite, quem avança, quem se transforma é você. E aí quando você passa, vem uma sensação, tipo, que não é só adrenalina, porque tem todo esse lance aí emocional, né, que não é só físico, mas é um negócio é uma sensação de superação que vicia, né? Então você vai querer fazer de novo. Você vai querer fazer uma outra escalaminhada ainda mais difícil pra você. E se você tiver essa sensação, se você quiser mais, é porque, na verdade, o bichinho das travessias, o bichinho, né, do montanhismo te picou e aí é um caminho sem volta, né? Você vai ser sempre convidado para caminhar com a gente se você quiser. Então, a dificuldade, o nível de dificuldade de trilha, por mais que você veja ali a classificação, que já é meio duvidosa, você vê lá uma trilha moderada, mas aí você tem que ver qual que é a altimetria, porque geralmente tem altimetria, tem escalaminhada? Não tem. Tem caverna? Não tem. Eu fui também com a Gabi, né, há 2 semanas atrás, agora eu não lembro, para São Bento do Sapucaí, que a gente vai fazer também uma outra trilha de reconhecimento, uma possível travessia, que é a trilha da Ana Chata, que fica lá no Complexo do Baú. E é uma trilha, gente, é só subida, ou seja, na volta é só descida, porque a gente vai voltar por lá. Então a gente passa por subida e por descida, e subida muito subida o tempo inteiro. Chegando lá em cima tem muitas rochas, em que a gente tem que passar por cordinhas ali, tipo, tem aqueles degrauzinhos, sabe, de ferro que fica, tem um nome que agora eu não lembro, você passa por 2, eu acho que são 2 pontos em que tem degrau, você passa por caverna, depois você tem que dar a volta assim, tipo numa pedra, que tem uma cordinha ali, que se você cair ali, já era, meu irmão. Então aí você vai, pra depois você chegar na pedra. Passar por um vãozinho assim, que a gente até achou que não era por ali, a gente foi pro outro lado, que foi o lado mais difícil ali, que teve até que escalar uma rocha, que eu nem sei direito como que eu consegui sair dali. Mas beleza, a gente saiu. Então, tem a ver com esse lance, assim, do como é que a gente vai classificar essa trilha. Você pode ver ela ali como moderada. Mas você passa por tudo isso. Então, esse é o grande lance. Então, todas as trilhas que a gente faz, a gente sempre tenta descrever o máximo a trilha. Então, tem tantos metros de descida, tipo, a gente sempre vai publicar a altimetria, ou então, se a gente não vai publicar, você pode me pedir, eu te mando, porque eu tenho as trilhas, né, enfim, no meu Wikiloc lá, eu te mando a trilha pra você ver. Mas, ainda assim, é só na hora ali que você vai entender qual que é a dificuldade em si e como é que você vai se portar diante disso. Então, a questão emocional, eu acho que ela é mais importante do que a questão física e da dificuldade física ali. Claro que precisa ter um nível. Tipo, claro, eu não vou fazer marins, por exemplo. Eu sou doida pra fazer marins, mas eu não me sinto preparada nesse momento.
que é uma travessia de 3, 4 dias, em que você acampa, você leva tudo, né? E assim, você caminha, você escala com mochila. Com uma mochila de, sei lá, mais de 10 quilos, né? Porque não é igual a mochila quando você vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Não, você tá carregando teu fogaréu, panela, tem mais, tem 17 quilos, sei lá. Eu já vi aí algumas coisas, tem 17 quilos que você vai na mochila. Carregando 17 quilos, escalando, com a cordinha, caminhando. Então é um nível de dificuldade que eu tô me preparando pra isso, né? Vamos ver se até o final do ano isso rola ou se não ano que vem. Então assim, eu vou até aqui. Beleza, o meu objetivo é chegar lá, o meu objetivo é fazer Marins. Então, a cada passo que eu dou, eu me sinto mais próxima disso. E é um desafio emocional também, é um desafio físico, mas é um desafio de superação. Então, reflete um pouquinho. Qual que é o teu nível de dificuldade? Se você já fez alguma trilha, pensa, pra mim é difícil fazer descida. Pra mim é difícil solo. Às vezes o solo, eu lembro que uma das travessias que a gente fez, que o solo ele era bem arenoso. E tinha uma das participantes que a gente na época não descrevia tão bem as trilhas ainda. Era um erro nosso, foi no comecinho e tal. E a gente não descreveu o que era arenoso. E ela falou, no meio ela morreu de medo, ela paralisou. Ela falou assim, isso aqui é o que eu mais tenho medo, esse tipo de solo. Mas ela conseguiu, porque a gente deu apoio. Então a gente foi devagarzinho, né? Dava a mão, apoiava. E ela superou, ela conseguiu. Então assim, a cada passo que a gente dá, a gente conhece um pouco mais sobre essas nossas limitações e sobre aquilo que a gente consegue ou não expandir nesse momento. Eu tenho medo de altura, então eu não me sinto preparado ainda pra fazer uma super montanha alta. Então tá bom, eu vou fazer uma trilha de praia. Eu vou fazer uma trilha em que não é uma montanha, em que é uma trilha num parque. E tá tudo certo. Então que não é uma altura tão alta assim, é no Mirante como a gente vai fazer. Que a gente vai divulgar logo mais. Hoje eu tô dando spoiler, mas a semana a gente divulga a nossa próxima travessia de novembro, que é no Mirante. Então tem subidinha e a gente chega no Mirante, é um parque e tal. A gente vai ter 3 trilhas esse ano, né? Então a primeira, que é essa que já tá até fechada, de outubro, que é uma trilha bem moderada, asfalto, então a gente não tem muita dificuldade de solo, não é no meio do mato, a gente tá no meio da Mata Atlântica. E é só a descida, a única dificuldade é essa e o sol. Porque é descampado. Então, o sol também é uma grande dificuldade, viu, gente? Pra mim, o sol é um dos meus pontos fracos. Quando tá muito sol, eu canso muito mais do que, sei lá, se não tiver sol, eu ando o dobro do que quando eu tô com sol, eu caminho muito menos. Então, é uma trilha de boa. A segunda trilha, um mirante, já vai ser um pouquinho maior. Então, a primeira tem 9 km, a segunda tem 11. Então, que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. É no mirante, então a gente vai subir. Depois a gente vai descer também, mas é o mirante. E a terceira trilha, que eu vou fazer ainda uns 2 ou 3 reconhecimentos, porque eu ainda não escolhi, mas eu acho que já tem na minha cabeça o que vai ser, mas eu preciso ir lá pra conhecer antes, que vai ser uma trilha um pouquinho mais difícil, né? Então a gente vai passando por um nível de dificuldade ali dentro dessas 3. Então é um bom exercício pra você experimentar. Como que você vai estar de uma pra outra? Eu sempre gosto de, né, por exemplo, eu fui no São Bento do Sapucaí, fui com a Gabi, foi horrível pra mim, porque eu tava fora de forma, não tinha dormido direito na noite anterior, enfim, tava zoada, passei quase mal lá, não era o meu normal porque eu não tava muito bem no dia. Eu falei, daqui a 1 mês, ou daqui a 2 meses, sei lá, não lembro qual foi o prazo que eu me dei, que eu já até esqueci, tá vendo? Mas eu falei, eu vou voltar aqui pra ver como é que se tá difícil ainda ou não. Porque a gente vai se testando, né? Então a gente vai aprendendo mais sobre nós. Então o meu limite aquele dia ele expandiu. Então eu tô pronta pra outra, tô mais perto de Marins, né? Porque esse é meu marco ali. Quando eu chegar em Marins, aí eu vou ter que achar um outro pico de dificuldade que, né? Sei lá, de repente Monte Roraima, sei lá. Tem vários aí que eu tô a fim de fazer. Então, se coloca um prazo, se coloca uma meta e vai entendendo quais são as suas limitações se você curtir esse caminho. Se você topar. Porque não é só a caminhada em si, a trilha em si, ou então só o processo do autoconhecimento. É fazer isso ao mesmo tempo. Porque você pode fazer o processo de autoconhecimento de várias formas. A terapia é um processo, você pode, sei lá, fazer retiros, você pode fazer vivências, você pode estudar, você pode, sei lá, fazer testes. Tem várias ferramentas aí de autoconhecimento. A que a gente usa aqui é numa trilha. Então você tem que gostar de trilha também. Ou então você tem que ter uma curiosidade, né? Pra experimentar, pra ver se você gosta ou não. Então é isso, sei lá, acho que falei muito já nesse vídeo, acho que não era pra ser tão grande, mas tá aí, espero que você tenha gostado. Faça essas reflexões, pense e vem com a gente se você topar esse desafio.
tá bom? A trilha de outubro já foi encerrada, a gente não tem mais vagas, mas a gente logo mais já vai divulgar essa segunda trilha que vai rolar no dia 20 de novembro, né? Que vai ser num parque, vai ser 11 quilômetros, né? Enfim, depois a gente vai passar todas as informações aqui, que vão ser também 10 vagas da mesma forma, e mais pra frente a gente vai divulgar de dezembro, que é essa que eu tô aí fazendo esses reconhecimentos, fazendo esses testes, porque eu quero uma coisinha um pouquinho mais difícil do que essas duas, então a gente tá num nível de dificuldade ali progressivo, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima semana, espero que tenha gostado, comenta aqui o que você achou e até semana que vem.